O Internacional segue trabalhando forte para anunciar mais reforços nesta janela de transferências e está confiante que poderá fazer isso nos próximos dias. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre duas negociações e duas posições que são vistas como carências do elenco comandado pelo técnico Paulo Pezzolano. Um desses jogadores nos moldes que o Inter quer e que o técnico do Inter procura. E um nome que foi oferecido nas últimas horas. A gente vai falar sobre isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, minha rapaziada, não esquece, deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui. Bom, gente, eu quero começar aqui falando e destacando com vocês que o Inter segue as suas atenções em procurar mais um zagueiro, um lateral esquerdo e um jogador de lado de campo. O jogador de lado de campo a gente já sabe quem é, Bruno Rodrigues, do Palmeiras. O Inter tem conversas e aguarda sim uma sinalização que já é positiva do Palmeiras para a negociação, mas também para que ela seja sacramentada já nos próximos dias e na próxima semana o Bruno Rodrigues sendo anunciado pelo Internacional. Só que o Inter não tem uma situação tão encaminhada em relação às outras duas posições que eu citei, o lateral esquerdo e o zagueiro. Sobre o lateral esquerdo, o Inter já procurou o Rogério, que é da base do Inter, foi vendido muito cedo para a Europa e hoje está no Wolfsburg da Alemanha. O Inter também olhou outras situações, como o Dangileri, ex-Corinthians, que agora está para voltar para o Corinthians depois de ter terminado seu contrato, lateral esquerdo argentino. E nas últimas horas, o André Curi ofereceu um dos seus jogadores, lateral esquerdo, para a direção do Internacional. Uma relação muito boa, histórica com o André Curi, mas que nos últimos meses, principalmente em 2025, não foi das melhores por outras negociações. O André Curi ofereceu o lateral esquerdo Vitor Luiz, que ainda pertence ao Vasco da Gama, mas cada vez mais vem perdendo espaço com o técnico Fernando Diniz. E por conta disso ele deve deixar o Vasco da Gama. O André Curi bateu na porta do Inter e ofereceu o Vitor Luiz para a direção colorada. Para quem não lembra, o Vitor Luiz é um lateral esquerdo que surge muito bem no Palmeiras, ele está com 32 anos hoje, ele ainda passa, além do Palmeiras, no Porto de Portugal por empréstimo, volta para o Palmeiras, é emprestado para o Ceará, depois volta para o Palmeiras, é emprestado para o Botafogo ali em 16, 17, volta para o Palmeiras, fica 3 temporadas, depois vai de novo para o Botafogo, volta para o Palmeiras, vai para o Ceará, que ele já tinha sido emprestado lá atrás, e depois joga em Curitiba e Vasco da Gama. Ele está desde 2024 no Vasco da Gama, tá? O Inter não se animou com esse nome, tá? Não é um nome que entrega dentro das características que o Pezzolano quer o que ele precisa. Então, assim, é muito difícil que saia negócio, tá? É um nome que foi oferecido, seria fácil de contratar esse jogador, já que ele tá para sair do Vasco e ir para outro clube, mas o Inter não demonstrou muito interesse no Vitor Luiz. O Inter quer um jogador que seja mais sombra para o Bernabéu. O Inter entende que além dele não entregar em características exatamente o que o Pezzolano quer, ele não é um jogador que de fato seria essa sombra para o Bernabéu. Então por conta disso é muito difícil sair um negócio pelo Vitor Luiz, tá? Mas o Inter segue atento e segue procurando esse lateral esquerdo. O outro nome, aí sim agrada muito mais ao técnico Paulo Pezzolano, é o Lucas Fasson. Para quem acompanha o AM Colorado, a gente faz lá na Baldas TV um debate, eu, Colar, Tiger Junk e Douglas Demoliner, a gente tem esse programa de segunda a sexta, a gente falou umas 2 semanas atrás, quando o Inter já estava procurando zagueiros no mercado, já tinha anunciado o Félix Torres, mas queria um zagueiro pro lado esquerdo também, a gente falou sobre o mercado russo, que é um mercado que o Inter tem desbravado muito por conta da guerra dentro de normativas da FIFA, mas também porque enxerga bons negócios e boas opções de mercado pro clube. E aí a gente falou do nome do Lucas Fasson, que, para quem não lembra, é um zagueiro que surge muito bem no São Paulo, sendo convocado para a seleção brasileira de base, foi campeão também na seleção brasileira de base, depois ele vai para o Chile, para o La Sirena, volta para o Brasil, vai para o Atlético Paranaense, é campeão da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense e depois vai vendido por 3 milhões de dólares ao Lokomotiv, 3 milhões de euros, perdão, ao Lokomotiv Moscou da Rússia, onde ele já está há um tempo, tá? Para ser mais exato, ele está no Lokomotiv desde a temporada 22-23. Ele é vendido no meio de 22, ali no mês de junho,
vai pro Lokomotiv por 3 milhões de euros e ele tá por lá desde então, é titular, é um dos principais jogadores e defensores da equipe do campeonato russo, só que ele tem contrato até o meio do ano e o Inter está conversando com o staff do jogador e demonstrou interesse no Lucas Fasson. Ele ainda é novo, tá? Apesar de já ter jogado, como eu disse, no São Paulo, no La Serena do Chile, ter jogado no Atlético Paranaense e ter ido pra Rússia e já tá lá há 4 temporadas, o Lucas Fasson, ele tem só 24 anos. É um zagueiro canhoto que joga também como lateral esquerdo. E isso pode ser um trunfo importante, quem sabe pro Inter eliminar uma dessas prioridades no mercado de lateral esquerdo. Tu traz um zagueiro preferencialmente para ser o teu zagueiro pelo lado esquerdo e quando precisar, não tiver o Bernabé ou tiver que trocar dependendo do time que tu vai enfrentar, tu coloca o Lucas Fasson na zaga. Ele jogou até bastante, tá? Consideravelmente de lateral esquerdo. Então é um jogador polivalente que faz as duas funções e pode te possibilitar não contratar um lateral esquerdo. O Inter está conversando com esse jogador, não tem nada fechado até o momento, mas demonstrou interesse no Lucas Fasson e é um nome que, por estar em fim de contrato, tem vínculo até o meio desse ano, já pode assinar um pré-contrato. É bem naqueles moldes que o Inter está procurando reforços no mercado de transferências. Então, em relação ao Felipe Luiz, o Vitor Luiz, lateral do Vasco, ele foi oferecido, o Inter não demonstrou interesse, mas em relação ao Lucas Fasson, que pode ser lateral esquerdo e zagueiro, o Inter tem interesse e está abrindo negociações por esse jogador, tá certo? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece de deixar teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que tu não perca nada dos conteúdos por aqui, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até de noite. A gente volta para atualizar mais do Colorado aqui no canal. Tchau!